Beleza, pessoal? Bora lá falar com vocês aí um pouquinho sobre tecidos, né? Incrível que eu estou tentando fazer esse vídeo há um tempo, mas é meio complicado de falar sobre isso, tá? Porque tem muitas informações, tá? Eu vou tentar resumir, espero que dê pelo menos para abrir os olhos de muita gente aí, para orientar de certa forma, no possível, aqueles que não sabem. Aqueles que sabem não tem necessidade de estar aqui, né? Estejam à vontade em ficar, mas a questão é o seguinte: tem muita gente que não sabe, né? Por isso eu falo dessa forma e não desdenhando quem sabe, tá ok? Pelo contrário, eu tenho muito a aprender, tá ok? Então bora lá. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo no canal, e gostaria de agradecer profundamente os meus amigos mais antigos, né? E para aqueles que estão chegando agora, não sabem, o canal ele não é um canal planejado. Vamos falar desse assunto ou daquele. Às vezes, quando as pessoas vão me perguntando muito sobre um assunto, aí eu faço um apanhado geral naquilo e respondo. Ou então, quando um amigo meu está com uma dificuldade, naquilo que é possível, a gente está sempre divulgando o que a gente pode divulgar, tá? Isso aqui não é um canal de curso, muita gente fala aulas, isso e aquilo, aqui não tem nada disso. Aqui é um canal onde eu encontro os meus amigos, é um canal meu, particular meu, porém é o seguinte, é sempre bem-vindo várias pessoas, e o intuito aqui é a gente começar a falar sobre o trabalho da gente, ou seja, para quem está começando. Ultimamente tenho recebido muita gente que já está no mercado, né? Então bora lá, vamos discutir um pouquinho sobre tecidos, tá ok? Eu vou abordar mais na linha de malharia, que é a que eu consigo ter mais facilidades. Provavelmente não vai ser só esse vídeo, e vai ter outros, tá? Então bora lá. Para começar a falar sobre tecidos, eu preciso fazer duas coisas, gente. A primeira coisa é dizer para vocês que tecidos, seja ele qual for, que tecidos tem duas linhas, né? Que é a linha de tecido plano e a linha de malharia, tá? Incluindo essas rendas, esses outros tecidos nessa linha aí, tá? Outra coisa que eu gostaria de salientar para vocês é simples. Muito mais importante do que você ter o tecido, ter um preço no tecido, ter um tecido à disposição, é saber como esse tecido vai comportar no seu dia a dia, no teu comércio, na sua produção, né? Então vou tentar começar com vocês. Para aqueles que não sabem, né? Tecidos são compostos de dois tipos de fibras, umas fibras naturais e outras fibras sintéticas, tá ok? As fibras sintéticas e as fibras naturais, elas têm características diferentes. Eu vou dar um exemplo bem simples, né? Que é a fibra natural, por exemplo. Vamos dar um exemplo de fibra natural. A gente tem aí a lã, o algodão, o linho, a seda, a vicunha. Agora eu estava vendo uma reportagem, né, do cânhamo, que é derivado da maconha, que também utilizaram as fibras dele para poder fazer em algumas marcas. Colocam no mercado aí, né? Então as fibras naturais são todas aquelas que de origem animal, vegetal, né? Ou, né, esse tipo de fibra, né? Não vou estender muito nesse assunto, né? Qual as características das fibras naturais, Júlio? Poderiam me fazer uma pergunta assim, né? Eu vou dar algumas, não quer dizer que todas são 100%, tá ok? Vou dar algumas características. As fibras naturais, elas têm um toque mais agradável, né? Isso a gente percebe já na costura, né? Tem um toque mais agradável, elas tendem a respirar, vamos dizer assim, né? Respirar melhor, né? Não sei se vai ser esse bem o termo, mas espero que seja. Elas, no corpo, elas parecem que são mais leves, né? Elas se aderem mais ao teu corpo ali, né? Elas não ficam aquela coisa mexendo, leve demais, parece que elas se aderem ao corpo. São as características assim, muito... Elas costumam não fedem muito, assim, não tem cheiro muito desagradável. Quando uma fibra natural tem um cheiro desagradável, você compra uma camiseta ela tem um cheiro desagradável, duas coisas ou o tecido é muito velho, a mercadoria é muito velha, ou o tingimento também influencia muito no cheiro na peça, tá ok? Então essa é uma das características boas da fibra natural, delas não federem muito,
delas não esquentarem demais, né? Salvo as que são feitas para esquentar, como a lã, né? E por aí. Bom, algumas desvantagens da fibra natural. A fibra natural tem uma desvantagem que é de relaxar um pouquinho mais, elas tendem a descorar um pouco mais à medida que você lava ela, né? Se você pegar uma camisa de fibra sintética, outra de fibra natural, ou seja, um algodão, por exemplo, colocar as duas dentro de uma máquina de lavar, você vai perceber que a fibra natural ela expande mais, né? Então, essa é uma das desvantagens, elas costumam alargar, então encolher muito, né? Elas desfazem mais rápido, né? E desbotam também mais rápido. E elas amassam um pouco mais também, né? Você precisa estar passando isso, tem que ter uns certos cuidados com elas. Bom, vamos falar em fibra sintética. Vou dar um exemplo de fibra sintética, igual eu fiz na fibra natural, né? A gente tem o nylon, acetato, o poliéster, o acrílico, né? O vinil e um monte de produtos aí. Inclusive até, como eu falei lá da fibra do cânhamo, que é da maconha, a mesma coisa eu posso falar aqui da fibra da garrafa PET, né? As pessoas utilizam e fazem fios, assim, fios especiais com esse tipo de coisa, tá ok? Esses fios eles vão dar origem aos tecidos e eles vão dar origem também às linhas a qual a gente costura, tá ok? O que mais que eu posso falar? Eu acho que é só esse tipo de jeito já está bom. Vocês vão entender que o poliéster, né? Esse tipo de coisa já é fibra, todo derivado de petróleos, né? Qual que é as características dela? As características boas da fibra natural, da fibra sintética, perdão, é que elas tendem a não relaxar muito, algumas têm uma resistência bem maior, né? Não são todas, né? Algumas têm uma resistência bem maior, elas secam muito rápido, elas não amassam, né? Mas elas não perdem tanto a forma, tá? Então essas são as vantagens. Então todas as duas fibras têm prós e contras, tá ok? Isso é só para dar uma ilustrada nisso aí. Depois vocês vão entender o porquê que eu estou falando sobre isso. Bom, o que elas têm de desvantagem? Elas costumam pegar fogo muito rápido, elas esquentam muito rápido, causa alergia. As fibras sintéticas, eu por exemplo, se eu tenho, até de cortar um tecido como esse aqui, minha mão resseca, né? Tem que estar usando creme, quando eu estou mexendo muito com tecido de poliéster, por exemplo, eu tenho que estar usando creme. Costureiras devem ter isso, né? De às vezes alguns tecidos elas sentirem que as mãos estão ressecando mais, né? Isso é causado por essa, a maioria das vezes, pelas fibras sintéticas, tá? As fibras naturais vocês notam que elas já você não sente uma certa dificuldade assim, tá? Bom, depende também dos pigmentos e tinturas também, isso aí também pode causar um pouquinho dessa alergia, né? Elas não esquentam, elas pegam fogo, elas tendem a ter mais cheiro, feder um pouco mais. Se você tiver no sol quente, você sente ela queimar, mesmo que ela seja muito fina. Às vezes também elas tendem a acumular o cheiro, você coloca um perfume, sai, soa, volta de novo para casa, põe ela na máquina de lavar, ela pega o cheiro do sabão, aí você tira dali, coloca um amaciante, na hora que você tira também acostuma ficar o cheiro do perfume que você usou misturado ainda para trás. Elas são mais difíceis de soltar cheiro e elas tendem a feder um pouquinho mais, tá ok? Bom, até aí você já deu para entender o que é fibra natural e o que é fibra sintética, tá correto? Bom, o que mais que eu posso falar? Bom, eu vou falar com vocês o seguinte, o tecido ele é composto de composição, né? Então se você tem tanto um tecido plano quanto um tecido sintético, né? O que acontece? Essas composições, algumas já são assim delimitadas, perdão pela palavra. Elas são assim, você já compra sabendo aquelas composições. Aqui, por exemplo, eu estou com um rolo de etiquetas para composição. Isso aqui você encontra em armarinhos. Então você compra o tecido, você pergunta lá para o cara, olha, que tecido é esse? É 100% poliéster? Então você vai lá no armarinho e compra essa aqui. Essa etiqueta ela é fundamental de você ter dentro da tua peça, da tua roupa. Por quê? Porque pode chegar um cliente como eu, que tem alergia à fibra sintética, não conhecer do tecido, comprar e vir a ter uma alergia. E aí eu vou procurar os meus direitos, ou vou reclamar, vou falar da tua marca,
né, não é muito legal. Então é bom que você tenha essa informação. Por outro lado, para fins de fiscalizações, isso é fundamental, né? Quando você já está um pouquinho mais coisa, esses dias uma amiga aí no canal me perguntou como fazer essa etiqueta. Eu tirei aqui o nome da minha marca, tá? Coisa, aqui tá o pacote, né? Eu, por exemplo, compro muito, eu mando fazer muita dessas etiquetas, que ela é uma etiqueta melhor. E eu mando fazer muita porque eu sei mais ou menos as composições. Vou chegar nisso aí pra frente, tá ok? Então, o que que acontece? Nessas etiquetas aqui, uma amiga me perguntou no canal como é que ela faria uma etiqueta como essa minha. Ela tem a opção de mandar fazer, mas algumas regiões não tem. Mas tem uma dica para ela que ela pode ir até uma papelaria, comprar o papel para etiquetas, tem um papel especial para etiquetas, e imprimir essas etiquetas em casa com todas essas informações aqui, né? Então essa simbologia aqui, vocês pesquisem aí o que que significa, né? Mas algumas são bem claras, né? Umas você não pode passar, outras você não pode lavar a máquina, né? Tem toda essa informação, né? E você comprando lá na papelaria, você vai chegar em casa, baixar no site do fornecedor da folha de etiqueta, você já baixa o programa que você vai conseguir, né? Com as informações do seu fornecedor, você vai saber. Olha, quanto que tem esse tecido? Tem 90% de poliéster e 10% de elastano, beleza? Então, quer dizer, você vai chegar lá no fim das contas e vai fazer essa mesma etiqueta aqui para fins de fiscalizações e para fins de orientação do seu cliente, vai estar legal, tá ok? Não vou me estender muito mais nisso não. Bom, gente, falando em tecido ainda, eu já tenho um tempinho, porque eu vou fazer 2 vídeos sobre isso e eu quero falar uma questão de preço. É muito comum para as pessoas me procurar e me falar sobre preços de tecido. Eu prefiro trabalhar com a mentalidade um pouquinho diferente. Vocês estão vendo aqui uma cartela de cores, né? Isso é uma cartela de cores do meu fornecedor. Vocês vão ver que aqui tem uma linha fitness e aqui tem a linha na parte de malharia e de poliéster deles, tá? O que eles têm, que eles me fornecem constantemente. Bom, isso é muito importante vocês saberem na hora de comprar o tecido. Se o cara tem uma cartela de cores para te fornecer, para que você elabore ali sua produção, que seja, vamos supor que você esteja fazendo a linha de fitness aqui, esteja fazendo calças de suplex, né? Você leva 20 calças desse tom aqui e vende para o teu cliente, né? Desse tom aqui, por exemplo. Vende 20 calças dessa para o seu cliente. E depois o seu cliente torna de fazer um pedido, aí você vai ter que ficar peneirando onde é que você vai achar essa cor. Automaticamente você vai até esquecer a cor, vai entregar um produto totalmente diferente. Quando um fornecedor de tecido é bom, ele já te fornece isso. Por exemplo, se eu comprei essa cor aqui, eu só tenho o trabalho de ligar para o meu fornecedor e falar com ele, olha, eu preciso do tom luxo 550 e você me manda para mim, vermelho luxo 550. Tá, aí ele vai falar, olha Júlio, estou te enviando. Então ele vai poder me fornecer o mesmo tom. E às vezes eu vou procurar um preço e vou chegar num outro tom totalmente diferente. Quando eu for entregar para o meu cliente, a malha, o fio, a qualidade é totalmente diferente, tá ok? Então, isso são pontos aos quais a gente deve observar sobre tecidos, tá? Isso aqui eu estou falando mais ou menos na linha de malharia, tá? Na linha de tecido plano não funciona muito assim, porque eles mandam a amostra e são vendidos por metro. Na linha de malharia é tudo vendido por quilo, tá? Então fica essa mais uma informação para vocês. Quando a gente vai comprar malhas ou comprar suplex ou esse tipo de coisa, normalmente a gente compra por quilos e não compra por metros, né? Então a gente só compra por quilos. Você vai comprar um cotton, você vai comprar uma ribana, vai comprar uma malha, vai comprar um PV, o suplex, o que seja, você vai comprar por quilo, né? E já na linha de tecidos planos você compra por metros, né? Os tecidos planos normalmente eu ainda não vi de outra forma, mas o que eu utilizo, eu só uso tecidos ramados, ou seja, tecidos por inteiro. E nos tecidos da linha de malharia eu consigo tanto ramado, que é inteiro, quanto o tecido que é, como se diz, tubular. Ela é tecida tipo um tubo, né? Então elas mudam as formas de corte. Eu estou falando isso para depois eu vou falar um pouquinho sobre corte, com encaixe de corte e cálculo de corte com um amigo aí, e para as pessoas poderem entender esse tipo de informação. Bom, gente, então
Esse vídeo está chegando aqui aos 15 minutos, eu vou parar e vou prosseguir no próximo vídeo, tá ok? Espero que isso aqui tenha pelo menos dado uma luz para vocês aí. Tecidos sintéticos e tecidos planos, tecidos planos e tecidos na linha de malharia usam tanto fibra sintética quanto fibras naturais, tá ok? Isso é o foco desse primeiro vídeo, só para que vocês possam entender os tecidos. No próximo vídeo eu vou tentar abordar um pouquinho sobre como comportam esse tipo de tecidos e outras informações sobre isso. E se não der, eu ainda faço mais um vídeo. Então aguardem aí, agradeço por estarem aqui e espero que isso seja útil para vocês, porque isso aqui é uma resposta para uma pessoa.